Então, quantos estão com fome e sede de Jesus? Então, ontem a gente viveu algo extraordinário do Senhor aqui nessa igreja. A nossa primeira vigília do ano, né? A vigília jovem. E a gente iniciou à meia-noite a vigília e fomos até às 5 horas da manhã aqui nesse lugar, orando, buscando o Senhor, sendo tocado por Ele, envolvido em comunhão, né? E a gente tem falado sobre isso. Deus não vai responder a nossa geração sem fogo, sem sacrifício. Deus não vai trazer um fogo a uma geração que não sacrifica. Como a gente tem falado, aonde há sacrifício, há fogo. Aonde há fogo, há glória. Aonde há glória, há transformação. Qual o propósito do Evangelho? Me transformar em uma pessoa parecida com Jesus. Qual o propósito da cruz? Me transformar parecido com Jesus. Ela não somente quer te dar uma salvação. A cruz não somente quer te dar um Deus, um Senhor, mas ela também quer transformar você por inteiro. Quer transformar o seu interior, quer transformar o seu caráter. E nós precisamos entender isso, que sem sacrifício a gente não vai atrair a glória de Deus. A gente não vai atrair a presença do Senhor. A gente olha lá para Gênesis, Caim e Abel, ambos ofertaram ao Senhor, ambos sacrificaram ao Senhor, mas a Bíblia diz que o Senhor respondeu, o Senhor aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim era uma oferta qualquer, era um sacrifício qualquer, mas a oferta de Abel era uma oferta que vinha do coração. E nós precisamos, nesse tempo, ser intencionais com Deus, em buscar a glória dEle, para que Ele possa responder com fogo à nossa geração, amém, queridos? Então é isso que vai manter uma geração viva. Não é o WhatsApp, não é entretenimento, não enfim, tantas outras coisas que podem te entreter. Mas o que vai manter uma geração viva no tempo que nós estamos vivendo hoje, vai ser a glória de Deus nas nossas vidas. Vai ser a presença real do Espírito Santo em nossas vidas. O Senhor deseja verdadeiramente adentrar dentro do nosso ser, dentro do nosso coração e nos transformar de forma poderosa. Amém, queridos? Então, tivemos ontem uma vigília maravilhosa. E eu creio que o Senhor vai continuar nos direcionando. Mas eu não quero ensinar uma geração a trabalhar, não. Eu quero ensinar uma geração a adorar o Senhor. Porque se você só trabalha para Deus, se esse trabalho não te transforma, esse trabalho se torna em vão. A palavra de Deus diz: muitos me dirão naqueles dias, nós não profetizamos, não expulsamos demônios, nós não falamos em teu nome. O Senhor vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Ou seja, pessoas que trabalhavam para Deus, mas não eram transformadas. Pessoas que trabalhavam para Deus, mas não tinham o seu caráter transformado, não tinha sua mente transformada, viviam em pecados e continuavam em pecados. Então Deus quer levantar uma geração nesse tempo que o adore verdadeiramente. Qual o propósito da adoração? Não é mudar Deus, é mudar você. Quanto mais você reflete Jesus, mais transformado você é. Os anjos adoram o Senhor, os serafins cantam santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E qual o propósito da minha adoração? Ser transformado. Por que ser transformado? Porque nós refletimos aquilo que nós contemplamos. Se você só contempla coisa ruim, você vai se tornar uma pessoa negativa. Se você só contempla TikTok, você vai ficar uma pessoa TikTok na sua cabeça. Se você só contempla Instagram, você vai ficar uma pessoa totalmente diferente daquilo que Deus deseja. Mas se você contempla a glória do Senhor, se você começa a buscar a glória do Senhor, se você começa a olhar nos olhos do Senhor, os olhos dele são como fogo. Esses olhos vão te purificar. Esses olhos do Senhor vão te curar, vão te restaurar e vai te fazer de você uma nova criatura, amém, queridos? Então o propósito do Evangelho é nos transformar em uma nova criatura, amém? Então a gente está fazendo uma série de mensagens. Repita-se comigo: fundamentos, amém? Quantos aqui estavam na primeira e na segunda mensagem? A gente tem um público muito diferente. A gente tem falado sobre fundamentos. E fundamento é tudo aquilo que está escondido, tudo aquilo que é base. E se a gente não for fundamentado, igreja, na palavra, no jejum, na oração, a gente não consegue receber aquilo que Deus deseja derramar na nossa geração. Deus, ele só derramou autoridade, unção na vida de Pedro a partir do momento que Pedro recebeu algo poderoso da parte de Jesus.
Pedro recebeu uma identidade. Ou seja, ele foi fundamentado em uma fé. Ele foi fundamentado em algo que Deus queria fazer na vida dele. Amém, queridos? Então, antes da gente pregar sobre avivamento, antes da gente pregar sobre a glória, antes da gente pregar sobre tantas outras coisas, eu preciso pregar para nós sobre fundamento, que é aquilo que está escondido. O vizinho não sabe, seu pai não sabe, sua sobrinha não sabe, seu tio não sabe, sua mãe não sabe, mas o Senhor sabe. O Senhor conhece. E o Senhor deseja mudar a gente por dentro. O Senhor deseja transformar o nosso coração. Amém, queridos? Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12. Hoje a gente vai falar sobre fé. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1. A palavra de Deus vai dizer assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra, até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei essa terra. Aleluias. E ali edificou um altar ao Senhor, que lhe apareceu, e ele moveu-se dali para o monte do leste, Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao leste, Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, e edificou um altar ao Senhor. Não, estou repetindo. É o cansaço, aleluia. E ele moveu-se dali para o monte de leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao leste e Ai Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali, fala assim, misericórdia. Vai sair, fala aí. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Abraão viajou, indo adiante para o sul. Quase que não sai, fala assim, aleluias. Fala assim, Jesus, dá misericórdia, graça e força ao missionário. Amém, queridos. Então essa história é uma história bastante conhecida por todos nós. A gente vê Deus chamando Abraão. Abraão, ele fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. Deus já começa nesse primeiro versículo a ensinar a Abraão sobre fé. Deus começa a tirar Abraão, talvez, de um conforto, talvez de um lugar onde trazia segurança para ele, um lugar, talvez, que não teria perigo nenhum viver naquele lugar. E Deus fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. Primeira coisa que nós aprendemos é que a fé em Deus, ela vai nos mover de lugares.
A fé em Deus, ela vai fazer com que até mesmo lugares que são confortáveis para a gente, Deus muitas vezes vai fazer a gente sair desses lugares para lugares que talvez são lugares que vai gerar uma estabilidade emocional, vai gerar uma estabilidade talvez financeira, mas é um lugar que será um lugar mais seguro se nós caminharmos com Deus em fé para um novo nível. Se nós queremos viver um novo nível de fé em Deus, nós precisamos adentrar em lugares que muitas vezes vai gerar risco para nossas vidas. Muitas vezes vai tirar a gente da mesmice, vai tirar a gente daquele negócio de chatice. Sabe por que muitas vezes o evangelho se torna chato para mim e para você? Porque para você o evangelho é só vir para a igreja, é só dar um dízimo, é só dar uma oferta, é só cumprir uma escala, é só dar a cesta básica. Mas o Senhor quer nos mover para um novo nível espiritual. O Senhor quer nos levar para um lugar de total confiança nele. Fala assim, está repreendido o rap. Gente, tira isso aí. O Senhor quer nos levar, o fundo musical pode deixar em nome de Jesus. O Senhor quer nos levar para um novo nível de fé. Então muitas vezes a fé, ela vai esticar a gente mais por dentro do que por fora. Porque talvez foi muito confrontador para Abraão. Já estou com a minha casinha pronta. Já estou com o meu carro pronto. A minha faculdade já vou formar. Está tudo lindinho. O Senhor fala, sai daí, Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. Primeira coisa que eu entendo, gente, é que a fé ela vai nos mover de lugares. Você não precisa ter tudo, ou ver tudo. Você só precisa ouvir a voz daquele que está falando com você. E aqui vai vir as promessas agora. O Senhor falou, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e falei teu nome grande, e tu serás uma bênção, Abraão. Você só tem fé daquilo que você espera. É por isso que Abraão, ele saiu da terra, da sua parentela, mas ele esperava por algo que Deus tinha falado com ele. Deus falou, eu farei de ti, se você sair daí, eu farei de ti, de você, uma grande nação. Se você vem para a igreja, se você vem para um culto de jovem, sem uma expectativa no seu coração, isso não vai gerar fé, não vai gerar crescimento. Mas se você vem no seu coração com a expectativa de que Deus vai falar comigo hoje, Deus vai trazer uma direção para mim hoje, Deus vai trazer um renovo para mim hoje, isso é estabelecido porque você está usufruindo da fé que Ele te deu no seu coração. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera. Ou seja, a minha fé ela não está fundamentada em nada, ela está fundamentada em algo que eu espero de Deus. E nós como geração, uma geração jovem que tem que se levantar nesse tempo, nós precisamos ter fé em Deus. Nós precisamos acreditar que nenhuma renúncia que nós fazemos aqui na terra será maior do que as promessas que Deus tem prometido para a gente. Deus pediu que Abraão saísse da terra, da sua parentela, mas Deus falou, eu farei de ti uma grande nação, e você será uma bênção. Aleluias. Bênção não é algo que você recebe, é algo que você se torna. Você, Abraão, será uma bênção. Ou seja, aonde Abraão chegar, se tiver seco, vai chover. Aonde Abraão chegar, se tiver com falta de paz, vai haver paz naquele lugar. Aonde Abraão chegar, se tiver algo destravado no mundo espiritual, Abraão vai destravar. Então bênção não é algo que você recebe, um carro, isso aí são bens materiais. Bênção é algo que você se torna em Deus.
E nós temos falado isso aqui: você não é uma represa, você é um rio do Senhor. Então, Abraão, você será uma bênção. Aonde você pisar as pontas dos seus pés, eu vou transformar os lugares. Só que nós precisamos ter fé. Nós precisamos acreditar. E eu sempre vou bater nessa tecla. Gente, o Instagram tem gerado incredulidade no coração de muitas pessoas. Porque você só vê o que não presta. Destruição, acidente, tudo isso é aqui, ó, no seu subconsciente fica. Quando chega uma coisa boa, não consegue penetrar. Por quê? A mente já está cheia de coisa negativa. E aí a fé ela tem que passar pelos canos limpos, que é como o nosso pastor prega, o bispo Augusto. Você precisa estar com o coração limpo, a mente limpa, para que a fé em Deus ela possa fluir de forma sobrenatural. Porque fé é uma certeza daquilo que eu espero em Deus. Amém, queridos? Então o Senhor falou: eu farei de ti uma grande nação, e te abençoar, e farei de ti eu te abençoarei e farei de ti um nome grande, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Por causa de o ato de Abraão, eu e você fomos abençoados. Um cara que ouviu a voz de Deus, um cara que obedeceu a voz de Deus, porque ele fez isso, eu fui abençoado. Você que está aqui na Igreja Aliança foi abençoado, e tantos outros jovens que vão chegar aqui serão abençoados. Então entenda que a sua obediência, a sua fé em Deus, ela não trata exclusivamente de você. Ela não trata exclusivamente dos seus sonhos pessoais. Ela não trata exclusivamente das suas, suas conquistas, os seus interesses com Deus. Mas ela trata também de uma multidão que talvez pode vir através da sua vida. Através do seu sim com Deus, através da sua fé com Deus, pode vir uma multidão atrás de você. Você não sabe quantas pessoas podem ser impactadas com a sua fé e o seu sim para o Senhor. Queridos, eu quero marcar a minha geração. Eu quero marcar a minha geração. Eu quero, depois de um dia, depois de estar morto, quando Jesus me levar, eu continuar falando: aquele cara foi um cara íntegro, reto, e servia e obedecia ao Senhor. Tantas pessoas marcam o mundo com coisas ruins, mas eu quero que um dia as pessoas falem: nos dias de Alex, era assim. Assim como a Bíblia fala nos dias de Elias. Queridos, existia algo diferente. Existia algo que era talvez único, talvez de toda uma geração que vivia. Porque senão a Bíblia falava nos dias de Elias. Os dias de Elias eram diferentes. Dado momento Elias falou: olha, segundo a minha palavra não vai chover. O homem era ousado no espírito. Ele não falou: em nome do Senhor Jesus não vai chover. Ele falou: segundo é a minha palavra. Porque quando você está em obediência, você está nos lugares que Deus te plantou, isso gera autoridade em sua vida. Só que essa autoridade não é para você usar para você mesmo, é para você derramar sobre uma nação. E é isso que nós temos falado, irmãos. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. A gente só ora por nós, a gente só sonha nossos sonhos, a gente só quer as nossas coisas. E a primeira coisa que o Senhor está pedindo hoje: solta aquilo que está te prendendo. Solta aquilo que te impede de fluir no rio do Senhor. Enquanto você não entender isso, você vai continuar orando, jejuando, batalhando, e as coisas não fluem. Ana só foi ter um filho quando ela falou: Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Ou seja, ela queria soltar aquilo do coração dela, porque talvez estava prendendo ela de viver. E Deus não queria dar um filho para Ana, Deus queria dar um profeta para Israel. Então você entende que a sua vida tem um propósito aqui nesse lugar.
O que Deus está fazendo dentro de você é para que através da sua vida outras pessoas sejam impactadas. Através do seu posicionamento outras pessoas sejam impactadas. E a falta de posicionamento nesse tempo tem matado muitos cristãos. As trevas lá se posicionam. O satanista diz que ele é satanista, o outro diz o que ele é, e às vezes a gente tem medo de dizer que nós somos cristãos. E Paulo fala: eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para aqueles que crêem. Eu não me envergonho do evangelho. Que me pegou quando eu estava lá dentro de uma quadra de forró, vazio, querendo muitas vezes morrer, e Jesus falou: chegou a sua hora. E transformou toda a minha vida. E não me deu somente salvação, o evangelho te dá uma missão. E hoje eu vivo por essa missão. A palavra de Deus diz: aquele que tiver deixado casa, mãe, filho, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais. Existe uma causa para viver aqui na terra, e essa causa é a de Jesus. É a causa do evangelho. Amém, queridos? Vamos dar continuidade? Até aqui, amém? Aleluias. Eu queria que vocês participassem comigo do culto, amém? Ao Senhor. Eu estou adorando o Senhor pregando, amém? Assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. E Abraão tomou Sarai sua esposa, e Ló seu filho, e Ló filho de seu irmão, na verdade, e todas as posses que haviam juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã, e eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré, e os cananeus estavam nesse tempo, e o Senhor apareceu a Abraão. Existe uma chave aqui dentro desse versículo. O Senhor falou lá no princípio: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que ainda eu vou te mostrar. O Senhor desaparece. Enquanto você não recebe o segundo comando, você continua no primeiro comando. Ainda que você não tenha enxergado ainda a terra, ainda que você não tenha, talvez, conseguido deslumbrar aquilo que Deus falou no seu coração. Só que no meio do caminho, o Senhor aparece, porque a instrução de Deus está no caminho e não no início. Porque se Deus te falasse tudo que você ia passar, você ia falar: eu não quero, Senhor, para mim não dá. Se Deus falasse o que José ia passar, José ia ser o primeiro: eu não quero ficar 13 anos preso injustamente, porque eu procurei me santificar. A palavra de Deus diz que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Caminho fala sobre origem, verdade fala sobre instrução, vida fala sobre o propósito final, o que Jesus quer fazer na sua vida. Então você vê que Ele é o caminho. Aí a palavra diz: a verdade está onde, gente? No meio. A instrução de Deus na sua vida muitas vezes vai estar no meio do caminho. Porque todos nós queremos, sabe o quê? Que Jesus fale tudo o que vai acontecer na minha vida. Sim ou não? Isso não é viver em fé. Viver em fé é dar ouvido àquilo que Ele falou, caminhar em direção aonde Ele mandou a gente caminhar. E pode ter certeza, irmãos, assim como Ele fez com Abraão, que no meio do caminho o Senhor apareceu, Ele vai aparecer nas nossas vidas. E talvez Deus pode deixar para aparecer no limite da gente, aonde a gente não aguenta mais, aonde a gente está pensando já em desistir, aonde talvez a gente está pensando em chutar o balde. Mas vai chegar o momento, o Senhor vai aparecer para você. Assim como Abraão pegou o filho, colocou o sacrifício, levou. No último instante que Abraão ia sacrificar, já em outro momento lá na frente, ia sacrificar o filho dele, o Senhor chegou no último momento. O Senhor não vai deixar você matar o seu propósito.
O Senhor não vai deixar você matar aquilo que Ele já estabeleceu na sua vida. Na verdade, o que Deus está querendo é saber aonde está o seu coração nessa noite. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua fé nessa noite? A sua fé está em Jesus? Está no homem? Está no missionário Alex? Está no bispo? Ou está no Senhor? Então isso aqui me chamou muita atenção. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. No meio do caminho, eu obedeço a voz do Senhor em fé. E aí você caminha sem ver muitas vezes o natural, você não consegue contemplar. Falar: Deus, o que é que está acontecendo com a minha vida? Porque isso tem acontecido comigo, todas as coisas estão indo bem, essa não está. O que é que está acontecendo? Onde foi que eu errei? O que é que eu fiz para estar passando por tudo isso? No meio do caminho, o Senhor vai aparecer para nós. E Ele vai começar a liberar coisas novas no meio do caminho. Só que esse homem, os judeus chamam de pai Abraão, pai da fé. Por que esse cara foi o pai da fé? Porque o chamado anulou ele. Anulou a vida dele, anulou os sonhos. Mas os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos. Os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Eu prefiro viver aquilo que Deus sonhou para mim, do que muitas vezes viver os meus próprios sonhos. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Igor. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? E versículo 8: e ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou, indo adiante para o sul. Então nós precisamos, queridos, ser uma geração que agrada o coração de Deus em fé. Eu costumo dizer aqui nesse lugar que aonde há propósito não falta recurso. E muitas vezes falta a fé da gente. Às vezes você quer talvez juntar o dinheiro todo para comprar um carro. Você não quer viver o sobrenatural. E eu não estou dizendo que você vai comprar um carro sem dinheiro. Estou falando para você precisa se mover com fé e obra. Você que está aqui e não comprou a casa, é jovem. Como é que você vai comprar a casa sem ir no corretor? Aí você cria uma ideia na sua cabeça, ou uma ideia com base naquilo que alguém falou de você para dizer que é difícil. Aí você não rompe na sua vida porque você ouviu uma palavra negativa. Você ouviu talvez alguém que é frustrado. Você viu alguém que talvez tem menos fé do que você. Quando na verdade você deveria, se você já está no tempo de comprar essa casa, você já entende isso, você deveria ir no corretor. Às vezes você pode pegar uma casa que nem entrada tem. Por quê? Se movimentou em fé. Mas aí você escuta tanta gente, tantas vozes, que a voz do Espírito Santo é bloqueada pelas outras vozes que você escuta. Aí você deixa de viver o extraordinário. Aí você fica naquela rede de pessoas negativas. Irmãos, quando eu fui comprar minha casa, foi fé também. Eu peguei um pão da ceia aqui, fui lá no Papagaio, eu quero comprar minha casa aqui. Joguei o pão, enterrei, fui de moto lá. Falei, aqui. Aí a gente aprende isso aqui na igreja, gente. Fé. Tu acha que Deus me deu naquele lugar? Deus me deu melhor ir lá no Papagaio. Mas eu precisei me movimentar.
entrada parcela, a taxa, tudo parcela, irmão. E se há um propósito nisso, não vai faltar recurso. Deus não vai te envergonhar a partir do momento que você agrada ao coração de Deus em fé. Se existe uma coisa que agrada o coração de Deus, é a fé. Então nós precisamos ser uma geração que tem fé. Vem para a vigília com fé, vem para o culto de jovem com fé. A gente daqui um dia vai subir monte, amém? Nós vamos subir monte com fé. A gente vai ser uma geração que se sacrifica para o Senhor. A gente vai ser uma geração que entende sobre sacrifício, que entende que não tem como atrair a glória de Deus sem um sacrifício. Você quer viver uma vida normal? Fique normal, irmão. Eu quero viver uma vida extraordinária com o Senhor. Eu quero desfrutar da eternidade aqui na terra. Eu quero ver o coxo andar. Eu quero ver o cara com câncer ser curado. Eu quero ver os jovens dessa cidade entrar aqui em outras igrejas dessa cidade desesperado. E aí a gente vai ter um coração para amar. O drogado, o perdido, o bêbado, o que está sem direção. A gente chega aqui, a gente vai dar peito, colo. Chega aqui, a gente vai te amar. Chega da gente viver um evangelho só pra gente, egoísta. É por isso que a gente é vazio muitas vezes. É por isso que a gente muitas vezes não recebe algo novo. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá semente àquele que semeia. Aí tu recebe um bocado de palavra de Deus. Tu não prega um pouquinho no Instagram. Tu não compartilha o vídeo do missionário. Tu compartilha o vídeo do Brasil todo. E missionário tu não compartilha. Aqui já é pressão psicológica, né, gente? Ou do bispo, ou de Samuel, ou de Bianca, ou de qualquer outra pessoa, ou de um irmão seu que está pregando o evangelho. É tão lindo ver crianças, adolescentes se derramando na presença de Deus. E sabe por que às vezes nós nos tornamos vazio, tipo uma represa? Porque a gente não semeia na vida das pessoas. Um dia desse a gente foi na chácara onde vai ter o Desfrute. Quantos já se inscreveram para o Desfrute? Dá uma glória a Deus aí, só para me sentir. Ah, tá pouquinho, um bocado de gente se inscreveu, né? Se inscreve, irmãos. É o único evento no ano que a gente vai ter com 3 dias, 2 dias e meio. Se você não se inscrever, não vai. Obrigado pela resposta. Vai perder, né? Se inscreve, irmão. Para de medo. Pede a avó, tataravó. Um hambúrguer é R$60, um artesanal, 50, 48, 30, 28. Tu vai pagar 240 para ficar 3 dias comendo, bebendo, recebendo da eternidade no teu coração. Transporte, amor, cuidado. E o que tu receber lá, tu pode viver a vida inteira. Então se a gente, inclusive no final do culto eu pedi que as meninas fiquem no balcão, que eu creio que em nome de Jesus, Jesus vai tocar nos corações aqui, ó. Trabalha, Jesus. Vira assim para vocês e fala, trabalha, Jesus. Falando sobre isso, gente, muitas vezes nós nos tornamos vazios porque a gente não semeia na vida do outro. Aí voltando, eu fui para a chácara lá do Desfrute, fui com o meu carro, mais algumas pessoas, e a gente foi ver a cozinha, os utensílios, as coisas que precisa, saber o que é que falta, o que é que não falta, o que a gente vai precisar levar. Eu estou achando o microfone embaixo, é o retorno. O que é que vai precisar levar? Dado momento eu estava gravando um vídeo e o esposo da dona do sítio, o dono, ele falou, tu que está com aquele carro? Eu falei, rapaz, bicho, ele está no lugar errado. Tu que está com aquele carro? Eu falei, cadê a chave? Eu falei, tá aqui. Ah, que a gente já botou uns cocos para você. Irmãos, ele abriu meu porta-mala, irmão. Eu pensei que era só uns coquinhos. 3, 8, 10, 3 não, 10, 15 cocos. Irmão, ele abriu o porta-mala, ele tirou o tampão do porta-mala, que estava dando trabalho de fechar o porta-mala. Eu vi, pum, falei, rapaz, vai quebrar meu carro. Pum, eu falei, rapaz, vai quebrar meu carro. Eu sei que ele conseguiu fechar. Quando eu fui sair com a equipe, o pneu furou. Quer dizer, já estava furado. Que eu estava enchendo ele, estava desenchendo, estava furado. O pneu furado. A gente teve que exagerar. Quando eu abro os cocos, caiu os cocos. Aí tirou os cocos tudo de volta. Aí a gente foi lá, eu fui encher o pneu mais Pedro. Quando a gente voltou, a gente encheu tudo de volta.
Por que eu recebi aqueles cocos? Porque eu estava vazio. Se eu tivesse cheio de mala, se eu tivesse cheio de coisa velha dentro do meu carro, se eu tivesse cheio de bagunça, eu não tinha recebido aqueles cocos. Vocês entendem? Vocês entendem que vocês precisam estar vazios para receber de Deus? Vocês entendem que vocês precisam semear na vida de outras pessoas para receber mais de Deus? É por isso que os pães e os peixes se multiplicaram, porque Deus dá semente ao que semeia. Isso não se explica. Isso não se explica. Já teve um determinado momento na minha vida que o Senhor falou: Alex, pega esse tênis e dá para tal pessoa. Estava iniciando os cultos de jovem há muito tempo atrás. Pastor Samuel. Irmãos, quando eu gosto de um tênis, eu gosto. Eu uso ele no velório, eu uso ele na igreja, eu uso ele no aniversário, eu uso ele em tudo que é lugar, mesmo tendo outros. E nessa época eu gostava desse tênis, gente. Nem era original, mas eu gostava desse tênis, gente. E eu convidei a galera para vir para o culto de jovens, beleza? E o jovem falou: eu estou sem tênis. Rapaz, na mesma da hora o Espírito Santo falou: pega, limpa e dá ele. Tu acha que eu duvidei? Foi? Peguei o tênis, limpei e dei a ele. Isso foi, acredito que na quinta-feira. Não sei se foi na sexta. Não sei se foi na sexta ou foi no sábado. Acho que foi uns 3 dias depois. Estava na academia, tinha ido fazer uma aula experimental com o missionário Alex. O missionário Alex pega e me chama para tomar um cafezinho na casa dele depois da aula experimental. Foi na Smart Fit. Já tem um tempinho, galera. E aí a gente vai para a casa dele. Quando eu estou na casa dele, ninguém sabia, porque Deus disse para a gente dar com a mão direita e a esquerda, nem saiba que a gente deu. Ó. Quando eu estou na casa dele, a esposa dele, Val, vem de dentro do quarto e fala: Leque, esse tênis aqui dá no teu pé? Deixa eu ver, Val. Bota aqui. Irmãos, quando eu botei o tênis no meu pé, era a numeração minha, 40. Ela falou: é seu. Ela voltou lá dentro do quarto, pegou uma camisa, porque a gente, quando inicia no evangelho, irmão, a gente precisa de tudo: tênis, camisa, boné, pente, pata-pata, é um ajudando o outro. É por isso que eu não tenho vergonha do evangelho. E essa camisa, Alec, dá em mim. Botei e vestiu. Irmãos, Deus fala que Ele dá a medida transbordante, recalcada, para quê? Para a gente derramar na vida de outras pessoas. Vocês entendem que eu dei um tênis, ganhei um tênis, uma camisa? Você entende como é os princípios do reino dos céus? Vamos aplaudir o Senhor por isso? Para dar esse tênis tem que ter fé, irmão. Você não pode dar uma coisa com remorso, sem querer dar. Vixe, vai ser ruim até para a pessoa que vai calçar, a tropeçar. Deus te pediu dar a entrega, solta do coração esse negócio. Só que a gente precisa ter fé. Então tudo isso são experiências que você vai adquirindo na caminhada com o Senhor, que gera o que? Fé. Você está sendo edificado agora com essa palavra, com algo que eu vivi. Com certeza vocês que estão aqui, vocês têm experiências com o Senhor. Vocês têm algo para contar. É por isso que quando a gente faz uma vigília, a gente fala: e aí, conta aí o que está no teu coração, o que é que Jesus está falando contigo. E aí um conta, o outro conta, edifica meu coração, edifica o outro coração, e a gente vai caminhando, amém, queridos? Então, a nossa geração, ela precisa agradar o coração de Deus com fé. A palavra de Deus diz que, consequentemente, a fé vem pelo se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Ou seja, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir um irmão falando abobrinha, não é ouvir o primo, não é ouvir talvez uma roda de amigos que vocês estão na escola. É ouvir a palavra. E vocês precisam entender isso, porque o que é que vai dar certo na sua vida? É você fazer aquilo que Jesus está mandando você fazer. É isso que vai dar certo, que você vai se apegar através da fé a algo que Ele falou. Amém, queridos? Então eu tenho muitas coisas que Deus, Ele me mostrava, eu me apegava, cria, sabia que um dia ia acontecer e eu não falava com ninguém.
Porque se algo ainda não foi concretizado, você não precisa mostrar. Quando chega o tempo, é Deus que te mostra. Deus, quando quer esconder o homem, Ele esconde, irmãos. Deus, quando Ele quer mostrar o homem, Ele mostra o homem. Nós precisamos ter fé, tanto para estar no secreto, escondido, como Davi. E a gente precisa ter fé para estar como Elias, quando o Senhor falou, se apresenta, acaba, Elias. É uma hora de te mostrar. Já teve tempo que eu entendi no meu coração que Deus me escondeu. Chegava pessoas, vou te levar lá na igreja. E eu dentro de mim, eu estou escondido, Deus não vai deixar. Não é que acontecia nada sobrenatural, irmão, mas não se concretizava aquele convite. Porque dentro de mim eu entendi, eu estou escondido, Deus não quer que eu saia. Deus não quer que eu pregue. Deus não quer que eu fique de igreja em igreja. Nesse tempo que eu estava vendo. Vocês entendem? Nós precisamos ter fé nisso. Para obedecer o Senhor. Porque o próprio Paulo, ele foi impedido de pregar o evangelho em um lugar. O Espírito Santo impediu Paulo de pregar em um lugar. E é o que nós estamos falando aqui nesse tempo. Não é um tempo somente, igreja, jovens, de deixarmos o pecado. É um tempo da gente deixar até aquilo mesmo que é lícito, mas que o Senhor está nos pedindo, e a gente vai agradar o coração do Pai com a nossa fé. Aí você fica olhando no Instagram, pastor, pode isso, não pode aquilo. Rapaz, você pode tudo, você só não vai para o céu fazendo tudo que você quer. Você pode ter 3 mulheres, você pode mentir, você pode fazer todas as coisas, você só não vai para o céu desse jeito. Se você quer ir para o céu, você tem que deixar de mentir, tem que deixar a prostituição, tem que deixar a pornografia, tem que deixar a mentira, as brincadeirinhas bestas. Você tem que deixar um monte de coisa. E tudo isso é bom para a gente. Porque Deus é santo, Deus é poderoso, mas quando nós renunciamos a alguma coisa, quem é transformado somos nós. Eu não quero ser igual a todo mundo, irmãos. E eu creio que em nome de Jesus vocês também não serão igual a todo mundo. Vocês serão um tipo de pessoa que vai viver um estilo de vida de adoração. Aonde, igual João Batista ele tinha um estilo de vida tão radical. Fala assim para o irmão que está ali, irmão, confesse, seja radical em obedecer o Senhor. Ele tinha um estilo de vida tão radical, tão parecido com Cristo, que foram enviados os escribas, os fariseus para ele, para perguntar quem ele era. Porque o estilo de vida de João Batista chamava a atenção da galera. E foram lá os caras e perguntaram, tu és o Cristo, velho? Ele, eu não sou o Cristo. Tu és Elias, velho? Eu não sou Elias. Tu és profeta, velho? Eu não sou profeta. Apesar dele ser profeta, ele era um profeta, João Batista. Então eles falaram, me diz aí então quem tu és, para que a gente possa dar o recado àqueles que mandaram a gente vir até você. João Batista falou, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. O estilo de vida de João Batista era tão radical, que parecia demais com Jesus. Ele se vestia diferente, ele comia mel e gafanhoto, comia diferente. Aí você quer ser igual ao mundo. Você quer vestir como o mundo manda você vestir. Você quer publicar as coisas que o mundo está na modinha publicar. Gente, pelo amor de Deus, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você que é jovem dessa igreja aqui, não mostre seu corpo na rede social. Seu corpo vai ser para o seu futuro marido. Homens também não mostrem seus peitos na rede social, não. Não fique tirando fotos sem camisa. Porque você acha que pecado é somente não fazer o certo. É deixar de fazer o bem também é pecado. Não é só fazer o errado, é deixar de fazer o bem. A palavra de Deus diz isso. Então não fique se mostrando no Instagram. Se guardem para o Senhor. Guarde o coração de vocês, guarde a mente de vocês. Vocês não sabem quem está ali do outro lado. Às vezes vocês sofrem contra-ataques espirituais. Vocês não sabem de onde vem. Quantas coisas nós temos aí nas redes sociais. Quanto tráfico infantil de crianças, de adolescentes. Quantos materiais pornográficos.
você vai ficar se mostrando no Instagram. Se guarda, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir a Jesus.